Amigos e amigas, canal do Xavier, eu sou o Xavier. Gente, por favor, façam comentários, se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem esse vídeo e acionem todas as notificações para receber todas as notificações lá no sininho. Vou repetir, deem um like, compartilhem esse vídeo, façam comentários, se inscrevam no canal e acionem para receber todas as notificações no sininho. Ok, gente? Isso é muito importante para que o nosso canal possa crescer. Nós estamos pretendendo chegar a 1.000 inscritos, isso para a gente poder fazer lives, inclusive chamar convidados. E também dar um gostinho para a gente investir mais, né? Porque tudo é investimento, né? A simples compra de um celular é investimento. E para a gente continuar investindo, a gente precisa ter um retorno. Então, saber que as pessoas estão gostando, que a gente está fazendo um trabalho que tem alguma relevância para as pessoas. Ok? Obrigado, gente. Olha só, a economia mundial está ao caos. A primeira-ministra da Inglaterra, Liz Truss, não ficou 40 e poucos dias, se não me engano, no cargo. Eu já tinha lido alguma coisa sobre que ela talvez não fosse uma pessoa muito competente, isso quando o nome dela surgiu. Que ela não fosse uma pessoa lá com grandes competências para ser a primeira-ministra. E isso se provou verdadeiro, porque ela enfiou os pés pelas mãos, chamou um cara para ser o ministro da Economia, que o cara também não tinha lá grandes experiências, bolaram lá um plano completamente radical de corte de impostos, mas principalmente corte de impostos para os ricos. Para os ricos. Essa que é a grande questão. Em vez dele fazer um plano de cortes violento para os pobres, mas aumentar dos ricos, não, ele cortou geral. E o que aconteceu? O orçamento, o governo ficou sem caixa, não tinha, faltou dinheiro. Né? Ele não justificou de onde queria tirar dinheiro para cobrir o rombo. Isso degringolou, a moeda britânica despencou e a mulher lá, Liz Truss, não ficou muito tempo no cargo. Inclusive um jornal, o Daily Star, um tabloide inglês, né? Há uma semana atrás fez uma matéria dizendo que ela talvez não durasse o tempo de um pé de alface. Quando você compra um molho de alface, né? Aqui a gente chama de molho, você compra um molho de alface na feira, no supermercado e tal. Se você não mantê-lo na geladeira, quanto tempo ele dura? Poucos dias né, as folhas da alface se deterioram. E foi o que aconteceu. Esse jornal estava certíssimo. Ela não durou uma semana. Não durou mais uma semana depois que eles fizeram a matéria. Pediu demissão. Acontece que o problema na Inglaterra não é só um problema da incompetência e da coisa mirabolante tanto da primeira-ministra como do seu ministro da Economia. Mas é o fato de que, primeiro, existe assim, por trás disso, ela é do Partido Conservador, uma ideologia, pura ideologia. Eu estava vendo um programa, eu estava vendo um canal no YouTube, que é o canal Meteoro, e eles estavam se referindo, num vídeo que eu vi, à aparição num outro canal, num podcast, de um cidadão aqui no Brasil que tem um podcast, tinha um podcast famoso que ele compartilhava lá com um amigo dele. Ele fez alguns comentários, mais de uma vez ele fez comentários que já tinham deixado as pessoas com o pé atrás em relação a ele. Até que um dia ele fez um comentário lá sobre o nazismo que pegou muito mal e ele acabou tendo que sair fora. Né? Mas ele acabou criando um outro podcast, onde ele sozinho entrevista pessoas. Eu não sei nem se ele realmente se separou, saiu da sociedade que ele tinha lá com o parceiro dele, que está sozinho agora. É o Flow, vou falar o nome, é o Flow. E eu estou me referindo ao Monark. Eu não sei se ele realmente saiu da sociedade lá com o parceiro dele ou foi só para inglês ver. Ele se afastou, fingiu que saiu, eu não sei. Mas o fato é que ele tem um outro podcast, um outro canal no YouTube, e ele estava entrevistando dois jovens de direita, dois jovens que se dizem conservadores nos costumes e liberais na economia. E os caras estavam falando de uma série de absurdos, né? Que a desigualdade ela é necessária no mundo, ela é uma coisa natural, a desigualdade é uma coisa natural. Aí utilizando exemplos, ele próprio Monark
sobre as árvores, porque as árvores são naturalmente desiguais, umas são mais altas, outras são mais baixas, portanto é natural, a desigualdade é natural, e portanto na economia. Só que a economia, gente, não é algo natural. A economia é uma coisa artificial criada pelo homem. Essa economia financeira, essa economia capitalista, não é uma coisa natural. Você não tem como transplantar, e aí vou usar um termo, né, ligado à coisa do natural, a coisa da natureza, você não tem como transplantar uma coisa que você verifica na natureza, como a gente conhece, né, essa natureza biológica, e transportar para o campo da cultura humana. Porque a economia é uma questão da cultura humana, não é uma coisa natural. Não está na natureza, nessa natureza biológica, não. A não ser que você entenda como natureza a totalidade da existência, mas é outra coisa. Isso é outra coisa. Aí a gente tem que partir até para um campo metafísico. É outra coisa. Bom, mas lá eles falam sobre a desigualdade, que a desigualdade tem que permanecer, tem que existir, que eles falam que é bom, a desigualdade é uma coisa boa. Bom, é boa para quem está na camada de cima, né? Para quem está na camada de baixo. As pessoas que estavam falando são pessoas que não estão na camada de baixo, não são miseráveis. Pergunte para um miserável se manter a desigualdade é uma coisa boa. Pois então, essa coisa da ideologia, essa ideologia que está se espalhando pelo mundo, vem se espalhando de um tempo para cá, essas ideologias de direita, né, tanto no campo dos costumes, aí tem os fundamentalistas religiosos e outros que veem comunismo em tudo, né, que querem derrubar um governo, mesmo, ou melhor dizendo, não querem que um governo se instale, mesmo que esse governo tenha dado provas no passado de ter sido muito bom para as pessoas, né? Na parte econômica e também na parte social, mas porque eles acreditam que esse governo vai implantar um sistema de aborto irrestrito para todo mundo, que todas as mulheres vão ser incentivadas e até obrigadas quase a abortarem seus filhos. São coisas assim completamente absurdas, que são proferidas por líderes religiosos fanáticos ou espertos, muito espertos, né? Que tem que ir nessas questões de cunho sentimental, né? Para poder continuar explorando as pessoas. Bom, lá na Inglaterra, eles levaram a cabo um programa ultraliberal na economia e que redundou na crise, onde estão vivendo uma crise violenta. Mas a crise na Inglaterra, no Reino Unido, não se restringe, que já seria muita coisa, mas não se restringe nem a Liz Truss, a incompetência dela, e nem na ideologia completamente insana da Liz Truss e do seu ministro da Economia, mas sim de uma coisa maior, de um cenário econômico global. Os órgãos internacionais, de finanças e economia, os grandes economistas mundiais, etc., e outras pessoas têm falado, ou melhor, têm feito previsões para 2023 as mais negativas para a economia em 2023. Fala-se em estagflação, que é o pior cenário, porque você teria uma economia estagnada ou até em recessão, né? E os preços subindo, uma mistura de estagnação com inflação. Ora, a gente aprende que os preços dos produtos sobem por várias razões, mas o principal deles, ou pelo menos aquele que é muito mais citado pelos liberais, é a demanda. Ou seja, se mais pessoas procuram no mercado, chinelos Havaiana, os chinelos Havaianas tendem a aumentar de preço. Se menos pessoas procuram, o chinelo Havaianas tende a diminuir de preço. Mas não é só a demanda positiva ou negativa que influencia no preço dos produtos. Outras questões podem influenciar.
Uma demanda pode ser estável, pode ser uma demanda fraca com relação a um determinado produto, mas existe uma demanda, né? Uma demanda pequena, mas existente. Ora, se um fator qualquer fizer com que a produção desse produto diminua a ponto dele ficar abaixo da satisfação da demanda, o preço dele vai aumentar. Quer dizer, a demanda não aumentou, foi a oferta que diminuiu. Então, o que está acontecendo no mundo hoje? Você tem uma guerra na Ucrânia e você tem as sanções contra a Rússia por causa dessa guerra na Ucrânia. E você tem uma política hostil por parte dos Estados Unidos com relação à China, com a Rússia também, mas com relação à China. Como a China é hoje em dia a maior economia do mundo, né? Estou falando a nível de comércio, a nível de desenvolvimento industrial, etc. Financeiramente ainda são os Estados Unidos, mas comercialmente é a China. Mas como os Estados Unidos, né, pressionando todos aqueles países que são a eles subjugados, todos os países subjugados aos Estados Unidos foram pressionados pelo governo americano para levar a cabo a mesma atitude insana de tentar cercear a economia chinesa, assim como estão fazendo com a Rússia, com relação à guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia foi gerada não porque o Putin acordou um dia de manhã e pensou assim, não, hoje eu vou invadir a Ucrânia, deu na telha dele. Não, não é nada disso. É só ler a história recente do século XX, do século XXI, dos últimos 22 anos. A gente pode até estender um pouquinho, está nos anos 90, né? Quando houve a queda da União Soviética, todo o processo que os russos soviéticos, né, passaram com a decadência veloz e terrível desses países, principalmente da Rússia, né, que é o centro da União Soviética, e a ascensão ao poder do Vladimir Putin, e como Putin consegue tirar a Rússia do lamaçal que ela tinha para onde ela tinha mergulhado, consegue colocar as coisas, a casa em ordem e consegue levantar, né, as forças armadas russas que tinham sido muito atingidas, como todo o resto da economia, da sociedade tal russa. E como o Putin vem há 20 anos falando sobre a questão do Ocidente, as pressões sobre a Rússia, sobre o avanço do Ocidente, sobre as regiões que antes eram a chamada cortina de ferro, né, que eram os países que faziam parte da área de influência da União Soviética, da Europa Oriental, e como que a OTAN, contrariando acordos tácitos que tinham sido feitos, que tem provas, gravações disso, né? Acordos entre o governo americano e o governo russo, de que a OTAN não avançaria sobre os países da antiga cortina de ferro, e a OTAN fez justamente o contrário. Como a OTAN começa a colocar armamento nuclear nesses países, cercando as fronteiras russas e ameaçando a nação. Então o Putin vem falando isso, falando. O que o Ocidente fez? Desdenhou. Mesmo no período imediatamente anterior à guerra, a Rússia vem avisando, vem falando. A Rússia colocou tropas na fronteira, tentando algum tipo de negociação. O Ocidente desdenhou. E a Rússia foi e invadiu. E aí estamos aí nessa situação. A Ucrânia é um país, né, como toda a guerra, devastado, não devastado da mesma maneira como os Estados Unidos devastaram a Líbia, como eles devastaram a Síria, como eles devastaram o Afeganistão, como eles devastaram o Vietnã lá atrás. Não da mesma maneira. É mentira quando os meios de comunicação ocidental dizem que a Rússia faz uma guerra de terra arrasada contra a Ucrânia. Mentira. A Rússia tem poderio bélico para fazer, se quisesse, uma guerra de devastação total. Mas isso não é nem interessante, não é nem uma questão de dizer os russos são bonzinhos. Não, isso não é nem interessante para a Rússia. Até porque as áreas que foram tomadas da Ucrânia pela Rússia são áreas onde viviam populações russófonas.
Então a Rússia chegar e atacar essas áreas de forma violentíssima, a ponto de elevar muitíssimo, né, as baixas civis e destruir depois toda a capacidade de vida naquela região, seria uma loucura. Seria uma loucura. Então a Rússia não fez isso. Mas toda guerra é uma guerra. Existem mísseis e bombas e aviação jogando e tanques. Então tem destruição. E agora, com o rearmamento, cada vez mais armamentos para a Ucrânia, e armamentos cada vez mais poderosos, a Rússia se vê obrigada, e os ataques, os avanços, né, feitos em certa medida, que também pregaram aí que a Rússia ia perder a guerra, que a Rússia ia bater em a demandada geral, que os russos iam fugir. Isso é uma propaganda de guerra que só ilude as pessoas que não têm o menor conhecimento. Que uma potência como a Rússia, uma potência militar, convencional e nuclear, depois de ter feito tudo o que fez, depois de ter sacrificado milhares de seus soldados, gastado recursos, ter recebido sanções violentíssimas e superado essas sanções, que eles iam agora fugir da Ucrânia, sendo batidos por um país em decadência, um país que vive, que é a Ucrânia, um governo ucraniano que vive por causa do apoio e do mando de um outro país, que no caso é os Estados Unidos. Não é uma guerra da Ucrânia contra a Rússia, da Rússia contra a Ucrânia. É uma guerra da Rússia contra toda a OTAN, capitaneada pelos Estados Unidos. Você não vê isso quem não quer. Mas então, essas sanções, gente, essas sanções contra a Rússia, né, que foram implementadas, elas causaram, junto com a pandemia, junto com o Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, né, junto com os ataques financeiro-econômicos dos Estados Unidos à China, as ameaças de guerra que os Estados Unidos fazem constantemente, indo lá do outro lado do mundo com seus navios para ficar passando, essa coisa de vamos defender Taiwan. Taiwan é a China. Taiwan é a China. Nenhum país do mundo reconhece, ou melhor dizendo, há pouquíssimos países do mundo, pouquíssimos, reconheciam Taiwan como um país independente. Nem os Estados Unidos fazem isso. Nem os Estados Unidos, se quiser, se não reconhece como um país independente, é porque reconhece que pertence à China. Então, como agora os Estados Unidos vai dizer lá que vai defender Taiwan de um possível ataque chinês? Ora, mas se Taiwan é da China, não é? Os países não são soberanos dentro das suas áreas territoriais. Se houver um conflito, se houver uma insurgência qualquer de um estado, do estado sei lá, de Santa Catarina contra o governo brasileiro, e o governo brasileiro mandar tropas para lá, para Santa Catarina, os Estados Unidos vão vir aqui para proteger Santa Catarina do ataque do governo brasileiro, mas Santa Catarina pertence ao Brasil. Então, mas essas insanidades conservadoras, neoliberais, anticomunistas, ou seja lá o raio que o parta que esses caras querem dar o nome, é que estão levando o mundo a esse caminhar resoluto para a beira do precipício. O mundo, não. Os Estados Unidos e principalmente a União Europeia. Então, o Reino Unido, eu li uma matéria falando que um em cada quatro ingleses, em cada 4 cidadãos do Reino Unido, está pulando refeições por falta de dinheiro. Ou seja, 25% das pessoas no Reino Unido não estão fazendo todas as refeições que faziam há um ano atrás porque não tem dinheiro para comprar comida. Não tem dinheiro para comprar comida. Então estão pulando uma refeição. Isso é para os senhores verem o grau da coisa, o nível que a coisa está na Inglaterra. Em outros países da Europa a situação está muito difícil também. Eu costumo acompanhar vários canais do YouTube de pessoas comuns. Os melhores repórteres são as pessoas comuns. Então eu vejo vídeos vários de brasileiras que vivem na Alemanha, principalmente, mas também em outros países da Europa, mas principalmente na Alemanha, que são casados com alemães, né, homens ou mulheres, e que têm lá uma vida, criam filhos, vão ao supermercado, pagam aluguel, etc.
Inclusive alemães, tem um canal bastante famoso de um cidadão que inclusive tem posicionamentos à direita, né? Bem à direita, que é o Caio Alemão, e que refere as coisas que estão acontecendo lá na Alemanha, né? E que como as coisas no supermercado têm sumido, os produtos, muitos, como os preços dos produtos que se encontram estão muito elevados, como o preço do gás domiciliar aumentou enormemente, e como todos os outros produtos, né, todas as outras questões da vida econômico-financeira das famílias nesses países aumentaram. E como existe uma sombra, né? O futuro está sombrio, porque empresas estão saindo dos países, da Alemanha nomeadamente, porque essas empresas buscam lugares onde o preço da energia seja muito mais em conta. Porque essas empresas querem sobreviver, querem continuar sendo competitivas no mercado internacional. Ora, se a Alemanha produz uma máquina qualquer, a Alemanha é uma grande produtora de máquinas e de produtos com muito valor agregado, se ela produz um equipamento qualquer e no cômputo dos custos para a produção desse equipamento, né, um dos itens mais importantes, que é o gasto em energia, aumenta né, enormemente, uma outra empresa em outro país que tem um custo em energia muito mais baixo vai lançar o seu produto no mercado internacional muito mais competitivo, por um preço muito menor. Vejam, por exemplo, tem uma questão na Alemanha que como os trabalhadores alemães são pagos em euros e o euro é uma moeda valorizada, mesmo com a queda que tem sofrido agora, mas ainda é uma moeda valorizada, tem um outro custo que é o custo da mão de obra, que no cômputo dos gastos de uma empresa, no caso daquelas que estão sediadas na Alemanha, é mais alto, por exemplo, do que os gastos de uma empresa que está sediada na Índia ou na China, ou mesmo no Brasil. Se além disso ainda incide aí um preço de energia muito alto, esse produto alemão começa a ficar difícil de competir no mercado internacional. Se no tempo passado a Alemanha não tinha competidores à sua altura, hoje em dia ela tem a China. A China produz de tudo e produz equipamentos. A China se desenvolveu nesse caminho. Então a China hoje produz equipamentos compatíveis com os equipamentos de diversas áreas que os alemães produzem. Então, e tem o inverno que está chegando, o inverno está assombrando todo mundo, porque eles estão preocupados de que não tenha energia nas suas casas para aquecer as moradias. Aí eu vejo matérias, por exemplo, que os europeus lá da União Europeia estão sempre se encontrando, ver se eu encontro uma matéria aqui, ó. Tem uma matériazinha aqui do Jornal Expresso, se não me engano, deixa eu abrir aqui, fala: Conselho Europeu, compras conjuntas de gás agradam, mas não são suficientes. Países pedem mais e mais dinheiro. Jornal Expresso, Jornal de Portugal. Essa matéria hoje é dia 21, essa matéria é de 2 dias atrás, um dia atrás, de ontem ou anteontem. Aqui não tem a data, mas não está aqui, é dia 19, do dia 19. Então está aqui, os líderes europeus vão debater esta quinta-feira, não, então foi ontem, é porque, hoje é sexta-feira, dia 21, esse jornal foi de ontem, é porque eu li ele muito cedo ontem, então como me confundi um pouquinho. Os líderes europeus vão debater esta quinta-feira as últimas propostas da Comissão para travar o preço do gás e deverão pedir à presidente Ursula von der Leyen que acelere o passo. Antes, Antônio Costa, primeiro-ministro português, encontra-se com Emmanuel Macron e Pedro Sánchez, da Espanha, Macron da França, para discutir um novo gasoduto ibérico. Aí, entre parênteses, está assim, que a França continua a não querer. Não sei o que a França não quer. Esse gasoduto ibérico levaria, possivelmente, gás de alguma região de Portugal que pode ser explorada para a França. Ou, talvez, gás que viesse de navio e chegasse em portos portugueses, não tivesse que entrar no Mediterrâneo, pudesse abastecer ali os portos portugueses pelo Oceano Atlântico. Depois ele entraria para o gasoduto, não sei se é exatamente isso, aqui essa matéria não fala sobre isso,
Eu sei que Portugal teria condições de produzir algum gás, mas não numa quantidade suficiente para abastecer as necessidades totais de França ou Alemanha e tal. A França tem muita usina nuclear, mas aí é que está a questão da tempestade perfeita, quando você abusa. Por isso é que se diz, por isso é que papai, mamãe, vovó e vovô ensinam, meu filho, seja previdente, não conte com a sorte, porque a sorte pode não vir. Então, a França tem muitas usinas nucleares. Acontece que muitas dessas usinas são muito antigas e estão já num processo de desligamento. Ou de quando você está velho, né, cara? Você precisa ir mais vezes no médico, etc. As usinas nucleares são parecidas. Depois de um certo tempo de vida útil, elas começam a dar muitos problemas. Então você tem que desligar toda hora. Toda hora você tem que desligar para fazer uma manutenção, entendeu? O prazo para manutenção fica mais próximo entre a última manutenção e a que você tem que fazer logo depois. Quando elas eram mais novas, né? Demorava mais para fazer manutenção. Então, isso como a França tem muitas usinas, mas são muitas usinas construídas há muito tempo. Elas não estão sempre funcionando todas elas. Então, se você tem um inverno mais rigoroso, não se sabe como é que vai ser esse inverno. Né? Se você tem um inverno um pouco mais rigoroso do que a média, as pessoas tendem a gastar mais energia. Aí acontece de mais usinas estarem com defeito naquele inverno, então você já não tem uma garantia ideal, né? Dessa fonte de energia tão regular como é a energia elétrica provinda de usinas nucleares. E como na questão do gás está o imbróglio com a Rússia, com a Rússia, não tem gás da Rússia. Né? E aí como é que faz? Como é que faz? As pessoas vão começar. Isso está sendo falado na Alemanha, está sendo falado na própria França, está sendo falado na Inglaterra, está sendo falado em vários países, e até Portugal, que não recebe gás russo, né? Até Portugal. As pessoas estão preocupadíssimas, porque pode vir a faltar e as pessoas podem ter. Na Ucrânia, nem pensar, gente. A Ucrânia teve os últimos ataques russos, destruíram entre 30% e 40% de usinas e redes e tal de abastecimento elétrico na Ucrânia. Então, muitas regiões não têm luz. Se não tem luz, talvez não tenha nem água também, porque em muitos lugares você precisa de elevatórios que são movidos a energia elétrica para levar água. Então, é um caos. O que está acontecendo na Inglaterra agora não é só incompetência da Liz Truss, é resultado de uma série de decisões tomadas pelos governos europeus em geral, né? Atitudes completamente submetidas aos interesses dos norte-americanos, né? De sanções à Rússia, e que a Rússia está resistindo, mas as sanções se voltaram contra eles. Agora é uma questão de tempo. O Putin, ele é uma pessoa é um especialista. Já viram esse filme Especialista? Ele é um especialista. Ele está apostando no tempo. Ele sabe que o inverno e que o tempo estão a favor da Rússia e contra a Europa e contra os Estados Unidos. E a recessão, que cada vez se aproxima mais. Né? Porque os prognósticos para a recessão é na Europa e nos Estados Unidos também. Então vamos ver quem aguenta, quem é de que lado que a corda arrebenta primeiro. Enquanto isso, o povo, sempre o povo, e os mais pobres pagam o preço. Um abraço, gente.